Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é sexta-feira, tá? Sexta-feira, cheguei do trabalho, já arrumei a casa inteira, esperando a patroa chegar. E aí, tô aqui no meu cantinho, tô aqui no meu setup gamer pra gente conversar um pouco sobre custo de vida no Canadá, tá certo? Quem acompanha aqui o canal viu que alguns dias atrás, um inscrito muito querido perguntou sobre o custo de vida no Canadá, quanto a gente gastava por mês e como era para arrumar um emprego, como foi para arrumar um emprego, algumas dicas. Então eu decidi dividir, a pergunta, decidi dividir em 2 vídeos para ficar mais tranquilo, para ficar mais fácil de falar, tá certo? Então segue aqui o canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nada. A gente tá no interior da província de Ontário, estamos na cidade de Barrie, tá pertinho de Toronto, 1 hora no máximo, 50 minutos de Toronto, pro norte de Toronto. Estamos aqui agora com o inverno batendo as portas e o Natal, mas você não vai se arrepender de seguir o canal, tá? Eu falo um pouquinho sobre a vida de um gamer aqui no Canadá, tentando ser um gamer aqui no Canadá, e um pouquinho sobre a nossa experiência de quase 3 anos aí de Canadá. Somos especialistas em alguma coisa? Não, Então, não é o meu desejo, não é o nosso desejo, falar profissionalmente sobre o Canadá. A gente vai falando um pouquinho sobre o que a gente passou, o que a gente passa, para as pessoas verem como é um pouco da vida real, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre o custo de vida. É caro morar no Canadá? Minha gente, tem lugar mais caro, viu? Tem lugar mais caro. Sou de Pernambuco, tá? Sou Leão do Norte, como se diz, mas não era de Casa Forte, não. Casa Forte, pra quem não conhece, é um bairro de bacana, de gente rica em Pernambuco, tá? Em Recife. Eu sou da cidade de Olinda, tá? Não tenho um cacife pra ser do bairro de Casa Forte, mas sou Leão do Norte enquanto der, tá certo? Tem leão rico, tem leão pobre, tem todo tipo de leão, Então, vamos falar o seguinte. Por que eu fiz essa brincadeira? Porque falar de custo de vida é uma coisa muito particular. É uma coisa que varia muito, de quanto você tem disponível, principalmente para gastar, e de quanto você quer gastar, de quanto você consegue fazer de dívida, A gente aqui não tem nenhuma dívida no Canadá, nenhuma. Até porque, para quem não é residente, permanente, fica até difícil conseguir crédito e tal. Difícil até fazer dívida, o que é bom por um lado. Então, eu vou falar aqui os gastos básicos, os gastos que a gente tem, mensais fixos, e vocês tiram aí suas conclusões. O que é que eu peço? Você não converta esses valores para real, tá? Porque não tem lógica. A gente ganha em dólar, O salário mínimo aqui da província de Ontário é $17,50, eu acho, por hora, tá? Eu ganho um pouco mais do que isso, um pouquinho mais do que isso, tá? Eu ganho, acho, 17,75 por hora. E a patroa ganha bem mais do que o mínimo, tá? Então, vamos levar em consideração isso. Ela ganha mais que eu, que é bom, que é maravilhoso. Então, não converta esse dinheiro para real, porque a gente não tem dinheiro do Brasil, não tira dinheiro do Brasil. Toda a nossa fonte de renda é aqui no Canadá, tá certo? Então, vamos logo começar com o gasto, sem dúvida, mais caro. Tanto no Brasil, como no Canadá, Estados Unidos, onde for. Portugal, tem muita gente que me segue aí de Portugal. Um abraço, tá? Para meus amigos portugueses. Mas é isso. Primeiro gasto é o aluguel. O nosso aluguel, a gente tem todas as contas incluídas, água, energia e aquecimento, o que eles chamam aqui de all inclusive, tá tudo incluído. A gente só precisa pagar o aluguel e esquece as contas. Então, a gente paga nesse aluguel $1.737. $1.737 é muita grana, minha gente, é muita grana, É de longe o gasto mais caro, tá? Aqui a cidade de Barrie, por ser muito próximo a Toronto, mas ser ainda uma cidade pequena, uma cidade confortável, que tem bastante emprego. Assim, tem gente que mora aqui e trabalha em Toronto. Tem gente que tem uma vida quase profissional inteira em Toronto, mas vem pra cá, dorme aqui, vive aqui e tal.
mas ainda dá pra fazer isso. Então, os preços aqui são muito, muito caros. Pra comprar casa, esqueça, né? Mas é uma cidade que, por exemplo, é milhões de vezes mais barato do que Toronto, se você for comparar. Então, 1.737 dólares de aluguel. Mas, como eu já disse, a gente não tem estresse com água. Quanto vai dar a conta de água, quanto vai dar a conta de luz, isso aí não é com a gente, tá? Telefone. Eu e a patroa gostamos muito da Samsung. Então, a patroa tem um Z Flip, né? Aquele que abre e fecha. E eu tenho um Galaxy S23 Ultra, tá? O que é bastante pra mim, tá tranquilo pra ela também. Mas aí a gente paga plano de telefone, né? A gente tem 40 GB de internet, ligações ilimitadas, mensagens ilimitadas aqui pro Canadá. Então, é um plano bastante legal, internet suficiente pra gente também. E aí a gente também, dentro desse valor, já paga a prestação do telefone, né? Que é uma conta, né? É muito comum também no Brasil, você faz o plano e já paga a conta e o próprio aparelho. Então, pelos 2 aparelhos, a gente paga 160 dólares, né? Tanto pelo plano, quanto pela parcela do celular. O que é bacana, eu acho, tá? 160 dólares, já tudo. Internet, tá? A internet que a gente usa em casa. A gente paga 70 dólares. Eu não lembro quanto a gente tem de internet, tá? Mas é bastante. Vocês veem aí, quem acompanha o canal sabe a quantidade de console que eu tenho aqui, de quantidade de videogame que eu tenho aqui. E internet rápida, tranquila. A gente nunca teve problema com internet aqui no Canadá, tá? Então a gente paga 70 dólares de internet mensal. Tem planos mais rápidos, mas esse a gente pegou é um plano intermediário. Nem é o mais, né, o mais mequetrefe, mas também não é o mais caro, tá? Compras. A gente faz compra semanal. Muito comum aqui no Canadá, os casais, as famílias fazerem compras semanais, porque a gente recebe a cada 2 semanas, né? A maioria dos empregos paga você quinzenalmente. Então, a gente faz por semana, numa média, entre 180 a 200 dólares. Compras aqui, comida, tá, né, no Canadá, já teve melhor, já teve pior. Agora eu tô notando uma baixa um pouco, né, assim, não drástica, mas considerável. Então, somos só 2 pessoas, né? Então a gente gasta em média 180 a 200 dólares, o que é pouco, né? Tem famílias aí que gastam muito mais. A gente não compra, tipo, não só o básico, mas também a gente não faz grandes extravagâncias, tá? Então a gente também pede delivery e tal, não inclui nada de extra aqui. Vamos agora para as diversões. Netflix, minha gente. A gente assina aqui a Netflix Canadá. E a gente tem o plano básico, que são, aqui no Canadá, são 2 telas. Pagamos sem assinado, sem anúncio, sem nada, tá? 2 telas normais. A gente paga 18 dólares, o que eu acho barato, tá? A gente assina também a Disney Plus e a gente paga 17 dólares mensais. Não tem limite de tela. A Disney aqui a gente, né, usa tranquilamente. A gente usa a Amazon do meu pai, tá? A gente usa a Amazon do Brasil aqui tranquilamente, normal, abre e funciona normalmente. Alguns filmes a gente não consegue ter acesso, diz que a gente tá fora do local e tal, mas pra gente tá bacana. Então, Netflix e Disney aí, 18 e 17 dólares. Eu, como um bom gamer, né, sou assinante da PlayStation Plus. PlayStation Plus aqui no Canadá, eu pago pelo, né, o plano mais caro, o Plus, 25 dólares, tá? Esse preço aqui já inclui as taxas. E, recentemente, né, quem acompanha aí o canal viu que eu adquiri um Xbox Series S. Acabei assinando a Game Pass também, tá? O plano também mais caro e eu pago 24 dólares por ele. Eu acho que os preços aqui, tanto da Game Pass quanto da PlayStation Plus, dão um banho nos preços do Brasil, tá? Me deixa aí nos comentários se você tem alguma assinatura dessa da Xbox ou do PlayStation, me diz quanto é que você tá pagando, tá? A gente não tem carro ainda, né? Então, eu vou pro trabalho de carona ou vou andando, é muito, muito perto. E a patroa pega um ônibus aqui na cidade, um ônibus para ir para outra cidade. Então ela paga o passe mensal aqui no Canadá 100 dólares por mês. O passe aqui no Canadá você paga uma vez e anda quantas vezes for dentro daquele mês. Não tem limite, tá? Você só paga uma vez por mês e aí você anda ilimitadamente
dentro daquele mês, tá certo? O que eu acho que faz mais sentido, né? A gente sabe que o transporte público no Brasil é ruim e caro pra caramba, tá? Eu andei muito de transporte público no Brasil e eu sei como é a situação. Então, eu somei aqui todos esses valores, que são as nossas contas básicas e fixas, e tudo daria $2.350, tá? $2.350. Um casal trabalhando, né? Ganhando pelo menos ali um pouquinho mais do que o salário mínimo, dá pra viver tranquilo. Vou dizer confortável não, mas quem acompanha o canal sabe que a gente vive aqui bacana, né? A quantidade de videogames que eu tenho, não fiz dívida pra comprar nenhum deles. Então a gente tem acesso a muito mais coisas que a gente tinha no Brasil. Porém, né, é o que eu digo, tem casais que moram no Brasil, que vivem, né, nessa mesma faixa de realidade, que vive melhor, que vive pior. Então não se baseia pelo gasto pessoal de ninguém, né? Só dá uma olhadinha assim e vê o que, né? Pra você, quem tá vindo pro Canadá, sabe como é importante você ter pelo menos ali um parâmetro. A província de Ontário não é uma das mais baratas, né, para se viver no Canadá. Pelo contrário, é uma das mais caras, né? Então, tem província aí que você consegue receber basicamente o mesmo salário mínimo, receber até um pouco mais e ganhar, né, mais. Então, você vai acabar gastando menos. A província de Alberta, né, a província British Columbia, acho que é bem parecido, assim, o custo de vida aqui com Ontário. Então, se você puder, essa é a dica que eu dou. Se você puder, pesquisa antes de vir. Pesquisa antes custo de vida. Então, acompanha aqui o canal, porque aqui a gente não fica disfarçando nada, a gente não fica fingindo luxo, ou também fingindo pobreza extrema, que tem muita gente que vem pro Canadá e fica dando uma de coitadinho, né? Mas não é essa a intenção do canal. A intenção é tentar mostrar a vocês, tentar ajudar de alguma forma, a gente rir um pouquinho, se divertir, tá certo? Então, eu agradeço demais. Tem muita gente nova chegando no canal. Valeu, tá? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Deixa aí nos comentários se você achou caro, se você achou barato, né? E aí a gente vai batendo um papo, tá bom? Então, aproveita a tua sexta-feira. Se diverte com responsabilidade, tá bom? Então, é isso aí. E eu fui! La 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 la.